Marina Silva participou de um evento promovido pela União Nacional dos Estudantes. A ministra não poupou críticas ao governo de Jair Bolsonaro e falou até em, abre aspas, apagão das políticas ambientais, fecha aspas. Repórter Camila Yunis. As declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aconteceram durante a 13ª Bienal da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu no Rio de Janeiro neste sábado. Nas declarações, a ministra ressaltou bastante a questão dos Yanomamis, uma situação muito complicada, muito difícil, que o governo federal tem enfrentado. Ela disse, inclusive, que o governo já restabeleceu um plano de controle e prevenção do desmatamento e que esse plano de ações, eles serão concentrados sobretudo na Amazônia e também no Cerrado. Serão ações voltadas aí ao combate da criminalidade envolvendo questões territoriais e também questões fundiárias. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também destacou que o governo está fazendo um esforço, abre aspas, transversal para restabelecer políticas públicas e criar novas, fecha aspas. Ela também falou que o Brasil tem capacidade de conciliar economia e ecologia, que o Brasil tem uma grande potência, é uma grande potência florestal, mas também que pode ser uma grande potência agrícola em baixo carbono. Então essas foram as declarações de Marina Silva durante este evento neste sábado. Agora 10h17. Repita. 10h17. Olha, nos últimos dias a Petrobras anunciou às distribuidoras um reajuste médio de 17,1% para o querosene de aviação. E para falar sobre esse assunto, em relação também, claro, aos impactos que isso pode gerar na população, a gente recebe, gentilmente nos atende, o economista, professor Rodrigo Simões. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, José Maria. É um prazer aqui estar com todos. Prazer é nosso. Bom, doutor, claro que são mercados diferentes e focos diferentes, mas recentemente a gente teve um novo aumento do combustível para as pessoas que dependem da gasolina e, nesse caso, é o querosene da aviação. E não tem como não fazer referência em relação ao preço de passagens aéreas para as pessoas que dependem desse transporte público, não só para o lazer, mas também para o trabalho. O impacto no bolso deve ser de quanto, hein, professor? Olha, bem citado por você, Tiago, você pode ver que com esse reajuste de 17%, no mínimo, provavelmente deve ficar ali entre 20% e 22%, porque você tem um aumento do combustível, né, do querosene de aviação, só que também você vai ter o aumento também dos impostos que incidirá sobre esse próprio custo, tá? Então, isso vem aí pelo menos acima dos 20% aí de impacto em tudo, como você bem disse, tá? E são em diversos setores, tá, Tiago? Por exemplo, setores de turismo, toda a cadeia do turismo, setor hoteleiro, cidades turísticas que impactam com isso, né? Tem também a questão de transporte de cargas, isso impacta o bolso do consumidor. Impacta também o transporte de alimentos. Muitos empresários que têm comércio de alimentos, restaurantes, bares, tem alguns insumos que saem aqui da região sudeste e acaba indo de avião para a região norte do país. Então, isso também é um grande impacto, vai ter impacto também lá no ticket médio dos restaurantes, dos bares, ali dos hotéis na região norte. Então, nós temos aí diversos pontos aí de impacto, né? Insumos hospitalares, alimentos, passagem aérea, turismo, enfim. É toda essa cadeia aí que fica um pouco prejudicada. Professor, na sequência, a pergunta é de José Maria Trindade. Zé. Perfeito. Recentemente, o governo tentou abrir ali o mercado interno, né, de aviação e não atraiu. Por quê? Porque o mercado aqui brasileiro não atrai as grandes empresas de transporte aéreo do mundo. Porque aqui nós temos, é uma boa pergunta, Zé Maria, aqui nós temos um mercado de aviação onde as margens de lucro são muito baixas, tá? Não atrai muito, não são muitas, você tem pouca concorrência das empresas aéreas e é um mercado muito difícil de você atuar. Apesar de todas essas empresas terem as ações na Bolsa, você pode observar que através dos demonstrativos financeiros, o rendimento, né, o retorno dos acionistas são muito baixos. São companhias com os custos, mais de 50% dos custos são dolarizados, aqui no caso das nacionais, e o combustível, né, por exemplo, o querosene de aviação,
aproximadamente entre 35% e 40% dos custos totais. Então, assim, é muito difícil, né? Você tem que ter uma eficiência muito grande, você tem que ter uma malha de viagens, né, de destinos muito grande para poder fazer com que a operação seja rentável, José Maria. Então, por isso que o governo deveria estimular um pouco mais, tá, essa questão da empresa, né, desse segmento, desse mercado de companhias aéreas, tá? Professor Rodrigo Simões, professor, se o senhor conseguir segurar com a mão um pouquinho o microfone longe da gola da camisa, porque ele fica raspando, faz um barulho que dificulta a gente de ouvi-lo bem. Professor, esse reajuste do valor do querosene a refinarias, ele é feito mensalmente? O senhor acredita que há distribuidoras que essa tendência seja de aumento futuramente ou que possa ter uma nova variação em breve? Olha, como bem você disse, Adriana, esse reajuste ele é mensal por uma métrica de contratos que acompanha as cotações internacionais, e eu acredito que pode vir sim um pouco de aumento pelo futuro. Por quê? Porque de todo o combustível, de todo o querosene utilizado na aviação, entre 10% e 15% desse querosene utilizado é importado. Só que o que acontece? Uma parte dos custos, né, das cotações internacionais do petróleo, entre outros insumos, dos derivados, eu acredito que vem aumento por aí, tá? Pela questão ainda desses percalços que nós temos com a questão da guerra da Ucrânia. Então, uma maneira simples de dizer, né, vai se fechando a torneira da produção e dos envios de petróleo, de gás na Europa como um todo, e isso vai ter impacto na cotação. Então, a gente já espera que venha um pouco mais de aumento na cotação do petróleo, nada muito absurdo, mas isso também vai ter um impacto, né? Então, assim, a cada 1%, 2%, 3% de aumento do custo deste insumo, acaba impactando no final das contas no bolso da população. Professor, falando especificamente sobre o setor de turismo, né? Porque antes da pandemia e a comparação dos preços anteriores à pandemia com os preços agora, é possível constatar passagens aéreas que custam o dobro do preço do que a gente tinha em 2019, por exemplo. Como é que fica esse mercado? Porque viajar, obviamente, não é algo barato e, inclusive, nós temos, quem quiser viajar para o exterior, tem a alta do próprio dólar, o euro também, que são moedas que acabam exigindo um planejamento muito maior de quem quer viajar para fora do Brasil. Como é que fica esse mercado? Porque as passagens caras, isso obviamente não interessa ao setor do turismo, porque menos gente acaba viajando, né? Exato. Por isso que até no momento, Tiago, existe uma discussão, até mesmo da própria ABAR, que ela diz o quê? Olha, precisaríamos, né, mudar talvez essa questão dessa fórmula, dessa métrica de precificação do quilo, né, ou do litro do querosene. Por quê? Porque assim, já que 85%, 90% desse querosene, ele é produzido e refinado nacionalmente, mas segue uma métrica desde 2016 pela Petrobras como de preço de paridade internacional. Então a ABA, junto ali com alguns ministérios, eles vêm tentando chamar para discussão e para negociação de falar assim, olha, se 90% do querosene é produzido e refinado internamente, será que nós não deveríamos seguir uma forma de precificação a custos nacionais? E isso acredita-se que ajudaria muito a reduzir o preço do querosene, que é quase 40% do custo total de uma companhia aérea, e com certeza o impacto seria muito grande no preço das passagens aéreas, porque como você bem mesmo disse, não é só a questão de uma população que precisa viajar, seguir no turismo, mas tem também a questão das empresas, né? O trabalho, o deslocamento dos empresários, dos colaboradores, enfim. Então, pode ser que se o novo ministro, tá, da Fazenda, o Ministério dos Portos, Aeroportos, terem essa abertura para a Associação Brasileira de Empresas Aéreas para discutir, pode ser que seja um caminho de redução desse preço, desse custo altíssimo dessas empresas de aviação, tá? Zé Maria? É uma curiosidade que eu tenho. Existe uma maneira nova de se precificar as coisas, né? Não é só na aviação, mas hotéis também estão assim.
E é uma tendência, que a história, ninguém sabe quanto custa uma passagem Brasília-São Paulo. Depende do horário que você compra, o dia, e ninguém sabe exatamente. Há, inclusive, uma preocupação aqui de deputados na tentativa de legislar e regulamentar isso, ou talvez cobrar o próprio Código de Defesa do Consumidor. Lá está explícito que o preço, o valor das coisas tem que estar claro, né? Esta fórmula de precificar passagem, isso interfere no custo de alguma maneira? Facilita para as empresas? Na verdade, isso favorece a empresa, José Maria. Por quê? Porque, assim, existe, como é que se diz, a volatilidade ali das passagens, dos segmentos, das pessoas, os meses, ou seja, existe uma sazonalidade diária, tá? Esse é o nome correto, sazonalidade diária, de horas também. Isso influencia muito no preço da passagem. Então, as companhias aéreas, elas acabam tendo toda essa métrica confusa que fica difícil, até mesmo para o consumidor entender. Fala, olha, se eu viajar às 9 é um preço, se eu viajar às 11 da noite é outro preço. E ali as pessoas vão tentando se encaixar e encaixar o seu orçamento nessas questões. Mas todo esse movimento difícil, né, que as companhias aéreas enfrentam, também tem um motivo, né? A alta carga tributária que nós temos no país, tá? Então, isso é muito importante dizer, que acaba prejudicando também a rentabilidade, José Maria, das companhias e, consequentemente, deixa até a população confusa. Então, não adianta o governo vir querer tabelar, reorganizar, porque esse não é o caminho. Você tem que deixar os preços flutuarem de acordo com a oferta e demanda. Essa que é a verdade. Mas quando, por exemplo, você pega os últimos demonstrativos de todas as companhias aéreas, que é o que tem disponível nos sites de relações com investidores, todas com margem de lucro líquido negativa. Então, assim, é muito difícil. Custo de carga tributária, né? Os impostos, tributos muito altos, tá? E também tem essa questão da ABA, que pode ser que seja uma alternativa, tá? Então, especialistas dos setores podem falar um pouco melhor na questão da precificação em relação a essa modalidade de custos nacionais. Eu acredito que pode ajudar, mas o impacto tem sido bem grande, tá? Em todos esses segmentos. O novo presidente da Petrobras, professor, traz alguma esperança de mudança nessas cobranças? Ele pode interferir em preços? Eu acredito que sim, tá? Então, assim, o Jean Paul Prats, ele tem uma ideia de meio que nacionalizar, tá, a política de preços da Petrobras como um todo. Então, assim, não dá para a gente ter certeza, tá? Porque essa métrica ninguém sabe, ninguém conhece. Ele é um profissional experiente, bem formado, com formação no mercado, mas precisamos entender, porque assim, se você quer fazer algo diferente da livre flutuação de preços, que o mundo inteiro segue, que o mercado inteiro segue, para você poder mexer nessa precificação, você tem que fazer de certa forma correta, para que você não prejudique os membros da cadeia que se utilizam, que são os transportadores, os fornecedores, os prestadores de serviços, os postos, tudo. Então, precisamos ver o que ele trará de planos para que, talvez, aí na Petrobras, tenha uma outra forma de se precificar, né? Porque, assim, uma vez lembrando, antes de 2016, 2017, que a Petrobras adotou um modelo de precificação, que é o PPI, a Petrobras, no passado, com todos os problemas que a gente já conhece, ela sofreu muito com um endividamento muito alto. Quando veio a questão do PPI, o desempenho da empresa melhorou muito, tá? Conseguiu-se fazer caixa, distribuiu-se dividendos, então isso foi muito bom. Só esperamos que nessa nova gestão do presidente não venha prejudicar também os acionistas, porque ali a Petrobras, a maior parte do acionista é o governo. 30 e poucos % ali. O restante são os acionistas pessoas físicas, fundos de pensão, entre outros acionistas pessoas físicas. Então, assim, tem que tomar cuidado de mexer numa empresa como essa para também não prejudicar o acionista que coloca a sua poupança ali, tá? Parte da sua poupança ele acredita no papel da Petrobras e, de repente, a Petrobras não ser mais rentável, não devolver o rendimento que ele deseja, as pessoas começam a vender suas ações, aí é quando o valor da empresa cai e o endividamento da empresa de novo sobe. Então é uma roda que a gente tem que fazer ela girar bem direitinho.
Professor, o senhor cita o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e quando, nos tempos dele de senador, participando lá de audiências públicas no Congresso Nacional, ele defendia a criação de uma espécie de fundo de compensação para amortizar ou amenizar a alta dos preços dos combustíveis. É uma dúvida saber como isso ainda pode ser feito e se que realmente vai ser feito? É uma dúvida. Por quê? Porque, assim, se você vai criar um fundo para poder amortizar, fazer meio que como se fosse um colchão ali de impacto, esse ponto é que muitos analistas e até mesmo colegas que eu tenho aqui na área econômica, eles falam, olha, será que esse fundo talvez não vai prejudicar, tá? Não vai beneficiar uma parte da Petrobras e prejudicar os outros membros da cadeia? Como é que será? Quem é que vai ser beneficiado por esse colchão de amortização? Será que é toda a cadeia ou não? Então, tudo isso, Tiago, ainda não está muito claro. São planos, são ideias, mas você não tem fonte nenhuma, tá? Você não tem estudo nenhum para isso corretamente. O que tem muito são ideias, são fontes, lança-se, né, mensagens que iremos fazer isso, iremos fazer aquilo, mas isso assim, ninguém tem nada para falar, nenhum especialista, porque isso poderia ter um impacto muito grande em toda a cadeia de transporte, de refino, de transporte dos postos, tá? Quem se beneficiaria com isso? Então, esse é um ponto que o Jean Paul Prats, ele vai ter que ter muita atenção. E uma coisa que pouco se fala é o seguinte, já que o governo é o maior acionista da Petrobras, ali com a União, né? Tem um BNDESPar, tem um BNDES também e tal, por que também com esses dividendos que recebidos pela União, já que não tem destinação obrigatória no Tesouro Nacional, deveria usar essa parte para quê? Para poder beneficiar a população e até mesmo beneficiar os preços. Essa que é a grande pergunta. Agora a Petrobras, ela gera lucros graças aos investimentos no passado e a eficiência que ela vem tomando de 2018 para cá, ela vem sendo muito eficiente, só que boa parte desses dividendos está na mão do próprio governo. Então, se a Petrobras é uma empresa da população, então que o governo, com essa participação acionária, devolva para a população esses dividendos recebidos. Essa que é a grande pergunta, pouco se fala e pouco se questiona. Zé Maria, sua última pergunta, por favor. Sim, é sobre essa integração, né, dos preços dos combustíveis e a inflação. É real. Aumentando o preço dos combustíveis, a inflação aumenta. Exato. Quando você mede o IPCA, José Maria, ali você tem custos de transportes, tá? Tem o efeito dos combustíveis e quando, por exemplo, o querosene ali, da aviação, ou até mesmo o petróleo, a gasolina como um todo, muitas pessoas pensam que o que impacta é só a passagem de avião, né, ou o transporte público, mas não é. É toda uma cadeia que acaba prejudicando e puxa todos os subindicadores da cesta do IPCA para cima. Por exemplo, quando você tem um combustível no geral subindo, você tem a parte de alimentos, fretes, tá? Insumos hospitalares e até mesmo toda a questão do transporte. Então, assim, o impacto ele é geral, porque muita coisa é transportada, seja por avião, seja pelo modal rodoviário, e a inflação ela fica galopante, né? Com esses reajustes quase que mensais, por exemplo, do querosene de aviação, que é mensal praticamente a métrica, quase todo mês a gente tem aí IPCA ali que dificilmente consegue convergir para a meta, tá? A gente acompanhou agora durante a campanha eleitoral no ano passado a discussão entre políticos a favor e contra a privatização da Petrobras. O que o senhor acha sobre o assunto? Bom, esse também é um assunto aí que bem polêmico. O que acontece? A Petrobras, de uma visão mais ortodoxa, mais liberal, o que deveria ser feito? Desfazer dos ativos que são ineficientes, que é o que já vinha sendo feito, e agora houve uma parada. No entanto, que com esse processo de desfazer de ativos, tá, que não eram tão eficientes, hoje a produtividade da Petrobras ela é muito melhor
do que alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Então, isso é um impacto positivo, isso faz com que a empresa seja competitiva no cenário internacional e ela dê retorno aos acionistas, porque essa é a grande verdade, uma empresa ela fica de pé para poder dar retorno para os sócios, para os acionistas, para a população que coloca a sua poupança ali praticamente. Agora, por que o governo ele é contra? Porque a Petrobras é uma grande empresa, serve aí de palco, né, de palanque para várias indicações políticas, para conselhos, membros de diretoria. E a Petrobras ela é uma questão muito interessante. Ela serve também de palanque político para você poder vender ali os seus votos, vender promessas que talvez não sejam realizáveis para a população. E todo governo, que ele tem muita participação numa petroleira, isso é prejudicial para um país, tá? Por quê? Porque o índice de corrupção pode vir a ser muito alto. Então, é claro que a figura do político, ele vai defender a não privatização, tá? Porque as pessoas estão ganhando muito, porque a empresa está dando muito lucro. Então, assim, se você tem hoje o cidadão brasileiro que coloca lá o gestor público para defender e gerenciar esse ativo, esse grande ativo que nós temos, que é o do pré-sal, qual é o objetivo dele? É fazer com que ele gerencie da melhor maneira possível para que o retorno volte para a sociedade. Eu até mesmo falo que boa parte desses dividendos deveriam ser revertidos para a população mais carente. Já que a gente tem aí 10, 15 milhões de pessoas que vivem aí na faixa da pobreza, esse dividendo da Petrobras, de parte do governo, que não tem destinação obrigatória no Tesouro Nacional, deveria voltar, mas não volta. Então, assim, se o petróleo é nosso, boa parte da população nunca viu um royalties desse dinheiro. Essa que é a verdade. Economista e professor Rodrigo Simões, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Adriana, José Maria, Thiago Berrache e a todos da Jovem Pan. Um ótimo domingo a todos. Ótimo domingo. Valeu. 10h30.